Boa noite a todos do Facebook. Hoje é dia 21, 21 de julho de 2018, 18 horas e 20 minutos. Falar sobre... Oi, Neide, oi, Flavinha. Vou falar sobre o Criador primordial. Quem é o Criador primordial? É Deus. Porque deve-se dizer Deus, deve-se dizer Criador primordial e não a palavra Deus. Porque a palavra Deus, em outras línguas, Jeová, vou ficar perdendo tempo para ver se eu lembro outras línguas, mas não é bom porque foi colocado pelos falsos deuses, os que se diziam deuses, os que nós falamos agora que são os da não-luz. Oi, quem chegou? Thaís. Boa noite. Então, falar sobre a criação. Afinal, o que é o Criador? Como é a criação do Criador primordial, né? Ele é uma luz que tem consciência, é uma luz que está lá no espaço e pulsa e projeta as suas mini partículas, são as menores partículas do espaço, que os cientistas até já encontraram essas partículas, que ele expele para começar a criação. Lógico que quando ele coloca essas partículas e os elementos, tudo que ele coloca, já tem alguma intenção na consciência dele, porque ele é uma luz com consciência. Nós temos consciência. O que é a consciência? Consciência é principalmente saber que nós estamos vivos, que nós somos nós, né? Então, vamos dizer, o Criador primordial, ele sabe quem ele é e que pode criar, então ele cria. E tudo que for criação é feito com amor incondicional. O oposto é a destruição das coisas, né? Encontramos na Umbanda, na Gênese da Umbanda Sagrada, a explicação como acontece no espaço, né? O que está em cima está embaixo, já dizia aquele filósofo, e é verdade. Então, é mais ou menos, acontece, o início é mais ou menos como quando há, na hora da concepção do homem e uma mulher, né? Aquela célula que se reparte, né? Fica em duas, depois fica em quatro, uma coisa assim. Assim acontece com a partícula do Criador. De uma partícula sai outra partícula e assim vai por diante, formando duas, quatro, seis. E aí vai se unindo a outras vidas, porque tudo que é vida, essa partícula é vida também, né? Chama-se elementos, né? Então aí começa aquela coisa da atração, repulsão. Teve repulsão, juntou uma coisa lá com a outra no espaço, não gostou, foi procurar outra turma, né? Aí foi lá, encontrou, aí daquele cruzamento daquela centelha com um outro elemento, alguma coisa que atraiu, aí já vai se formar outra coisa, vai se formando, formando e assim por diante. O magnetismo, se não houver magnetismo, não há criação, porque o magnetismo ele ajuda a unir as coisas. Eu costumo sempre mostrar isso aqui que eu vou mostrar de novo, que é para... É o ímã, né? O ímã aqui tem magnetismo. O ímã tem magnetismo, então. O que quer dizer? Ó, viu? Ó.
Ele puxa, tem o magnetismo, ele puxa esse elemento. Aí vem o outro, esse já está magnetizado, vem o outro. Se eu colocar num outro aqui, ó, vou botar ele para baixo aqui, porque quer ficar ali, pronto, ó, tá vendo? Eu quero que ele fique aqui, ó, douradinho. Agora ficou, mas ele está forçando aqui, ó. Tem uma força e tanto aqui. Aí se junta a esse, vai formando outra coisa. Aí vem um outro, se junta a esse. Aí vai formando, né? É assim que acontece no espaço, né? É o magnetismo, a atração magnética. Só que aqui no planeta Terra, a atração magnética, isso aqui atrai só o que for de ferro. Se for metal, ele não atrai. Se for cobre, não atrai. Ele só atrai metal. Isso tudo é ferro. Ele só atrai ferro. Isso tudo aqui é feito de ferro. Prego é feito de ferro. Parafuso aqui também. Feito de ferro. Lá no espaço, não sei se os cientistas do espaço sabem por que certas coisas se atraem e outras não. Não sei. Porque não tem nada a ver com isso. Os elementos são diferentes lá em cima. Pode haver até já o elemento ferro, mas o início da criação não, é que a partícula, né? Pode ser que a própria partícula do Criador é que puxe, né, para ele. Simpatiza lá com certas outras partículas e puxa para isso. É assim que acontece a criação. A criação que eu estou falando é na parte sutil. É a parte sutil que vai começar a ser criada. Na primeira dimensão, depois vem a segunda dimensão, que já é mais complexa a criação, e aí a terceira dimensão que nós estamos, que já é a consciência. Já temos noção que temos uma consciência. Os animais, por exemplo, são inteligentes, eles têm sentimentos, mas eles são de segunda, me parece que eles são de segunda dimensão, eles não têm ainda a inteligência. Eles estão aqui na terceira, mas não são de terceira, não. Eles são de segunda, né? Então, a primeira dimensão seria já como se fosse uma célula que se junta a outra e não tem consciência nenhuma. Apenas sente atração, é vida, tem vida, mas não tem consciência. Então, vai se formando. A Gênese Sagrada, ela explica muito, mas também não... Em certas coisas não dá detalhe. Por exemplo, qual é a diferença do Criador ou acontecer depois a criação de um ser humano em espírito de um animal, né? Que todos nós temos a nossa parte sutil, né? Aí a gente também não explica muito bem, não. E a gente não sabe como acontece ver o corpo mental, o corpo espiritual, o mental tem Ah, meu Deus, agora eu esqueci. Cástico. Nós temos várias formas, nós temos acho que 4 ou 5, né? Todos sutis, todos sutis. É como se um penetrasse no outro. Então, o Criador cria, joga para ir para o espaço e vai acontecendo. Também, por exemplo, aqui no planeta Terra, quando a formação de um ser humano, a matéria, né, às vezes sai dos padrões, né? Eu creio que também no espaço, às vezes acontece alguma coisa errada, aberrações, deve acontecer, porque o que é em cima e embaixo, é tudo igual. Os procedimentos são iguais, só muda a aparência, né? A aparência que muda. A nossa aparência aqui na Terra é assim, com esse corpo, e quando ele faz, a alma é sutil,
Pode até ter assim, um formato como um corpo, mas é sutil. Eu vi uma vez, mas nunca mais vi também, eu não fui nesse centro. Estavam desenvolvendo a clarividência. Eu vi um ser que ele tinha um formato, não era bem formato humano, mas ele tinha assim uma coisa redonda como se fosse a cabeça, aqui era estreito, abaixo da cabeça, e aqui era assim, ia formando quase triangular. Não tinha apêndice, não tinha braços, não, nem pernas. E a visão era como se fosse feito de nuvem, né? E ele subia e descia. E ele andava paralelo atrás, assim, ó. Ele andava assim, ó. Ficava assim. Se ele não andasse, eu ia pensar que eu estava imaginando coisas, mas não. Ele fazia este movimento e fazia assim também, porque tinha uns médios sentados que uns eram um pouco mais altos que outros. E aí tá. É o que às vezes as pessoas chamam de fantasma. Bem, poderia ser que ele fosse a alma, ou seja, o dupletérico, que dupletérico é o mesmo que alma, que não foi somatizada, não foi integralizada na pessoa falecida e ficou por ali, né? E estava vendo o trabalho, ele estava olhando o que é que eles tinham escrito, o que é que os médicos tinham escrito. Porque, não sei se você sabe, quando a pessoa falece, lhe é apresentado tudo que ela fez na vida, como uma telinha de televisão, ali na frente. E se ela fez coisas horríveis e não se auto-perdoou, e não perdoou aquela alma que está ali em frente dela esperando, então essa alma será seu obsessor. Porque essa alma, ela não vai entrar mais no nosso espírito, que vai ser feita outra alma. E essa alma que vai ser feita é lá nos laboratórios dos seres da luz, né? Os extraterrestres, né, vamos dizer, da luz. Então, nas escolas espirituais, nos laboratórios lá das escolas espirituais. Então, é feita uma nova alma. E aquela fica ali, vagando, às vezes vai para o cemitério, assustar o pessoal, entra nas casas, fica assim, assustando, até que um dia encontra aquela pessoa que reencarnou, aí fica obsediando. É o que acontece nos centros espíritas. A maioria dos obsessores é a própria alma que habitou na vida anterior. Muito interessante isso e complicado ao mesmo tempo, né? Mas então é isso. Então vamos falar novamente do Criador primordial. E o Criador primordial cria por amor. Então, se ele cria por amor, nós temos mais é que viver, mesmo que a gente não goste de estar vivendo, que muitos não gostam, muitos até escrevem para mim perguntando se tem alguma maneira que sabe para eles apagar de vez, não tá nem falando em desencarnar aqui para uma outra vida, ou ele quer apagar, desmanchar o espírito, acabar, desintegrar. Mas o que o Criador faz não se pode interferir, né? Não se pode interferir, mas há uma arma extraterrestre que ela destrói a parte sutil. Eu não sei se é só as partes sutis são destruídas e fica o espírito feito pelo Criador primordial, ou se também esse espírito é destruído. Não sei. Porque todo conhecimento que dão, que é revelado em canalização, em psicografia, nunca é completo, né? É uma droga, é completo. Às vezes eu fico até porta da vida, porque, pô, mas ficou falhando isso aqui, como é que é? Não falam, né? Então a gente não sabe. Aí essa arma existe, usaram aqui na Terra há milhares de anos, morreram muitas pessoas. É pior que a bomba atômica. Diz que essa arma é assim, é feito
é feito um raio, ela é lançada, né? Ela é lançada. Então, ela não vai direta. Como o pessoal joga aqui um foguete, que vai lá matar lá no outro país, não é assim. Ela é lançada ali no local onde eles querem, mas ela vai assim, ó. Quando ela faz isso em zigue-zague, ela coloca toda a sua radioatividade para os lados, embaixo, em cima, e tudo que tiver ao redor a uma certa distância vai ser tudo vai virar pozinho, né? Se desintegra tudo. Que o que vai acontecer com a grande onda, né? Que os extraterrestres dizem que vem do Criador, a grande onda. Será que vem do Criador mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Sei que vai ser tudo dizimado, mas lógico que eles não iriam dizer que são eles que vão fazer isso, né? Lógico que não podem dizer, mas eu tenho uma leve desconfiança. Que o Sol realmente está ficando cada vez mais quente, está tendo explosões, ele vai passar dessa dimensão para outra, não sei, não sei o que pensar. Sabe por que eu fiquei na dúvida? Porque foi adiado para 7 anos esse evento solar. Como pode ser adiado se já estava previsto já uns 3 anos atrás? O Criador primordial adiou isso? Está meio estranho, né? Então, nós temos 7 anos para evoluir, para nos salvar, né? Então, quem evoluir vai se salvar. Eu, quando faço a meditação de cura, deixa eu pensar aqui, foi a primeira, segunda, terceira, acho que foi na terceira já, né? Não foi na segunda, eu acho que foi na terceira meditação de cura, quando inicialmente estamos meditando no Criador primordial, então aparece assim, como se ele estivesse lá no espaço mesmo, na minha visão interna, mental, a tela mental interna, não é aqui que eu vejo. Muitas pessoas acham que tem clarividente que vê realmente se tiver um espírito aqui. Não, mas é a tela mental. Aí tem um foco de luz muito grande, né? E com os raios. Os raios ficam mais para o lado esquerdo dessa esfera. E essa esfera está do lado direito, do meu lado direito, lá em cima. Então, aqueles raios estão emitindo, né, a energia na hora da meditação. Então, mas ele não pulsa, eu não vejo ele pulsar. Na Gênese, na Gênese Sagrada da Umbanda, eles falam que pulsa, né? Ele pulsa, porque ele tem que emitir aquilo. Ou talvez isso que aparece seja enviado pelo Criador primordial, que não seja ele, mas está enviando aquela esfera de luz de irradiação para a gente, mas é como se fosse ele. Que veja bem, o Criador primordial tem uma consciência. Ele sabe que pode criar, então ele criou um Logos. Depois esse Logos também, como ele foi feito, tinha a pureza do Criador primordial, ele foi feito pelo Criador primordial, ele sentiu que também podia criar. Aí criou um outro Logos. Esse outro Logos sentiu a mesma coisa, aí criou um outro. E também para alimentação uns dos outros, né? Assim, o Criador primordial se alimenta do primeiro logo, o primeiro logo se alimenta do Criador. Depois, o segundo logo se alimenta do primeiro logos, e o primeiro logos volta com a energia alimentando o segundo logos. E o terceiro logos, que foi feito pelo segundo, é alimentado por ele e também vice-versa. E o segundo alimenta o terceiro. E o nosso logos planetário, que é o Sol. O Sol é um logos.
E é como se fosse o Criador primordial. Todos eles são como se fosse o Criador primordial. E o Logos da Terra, que é o Sol, ele é alimentado pelo Logos anterior e ele nos alimenta. E nós também, a nossa energia também alimenta. Todos nós somos os loguinhos, alimentamos também o Sol planetário. É assim, é uma cadeia de energia. É como se tudo está ligado, é uma cadeia fininha, fininha de energia, tudo ligado. Nós não vemos, mas é assim que acontece. Uma coisa curiosa que eu estou lembrando agora, falar essa coisa de criação, a mãe não acontece com o pai. A mãe, quando tem seus filhos, mas é a mãe, é aquela mãe que gosta, né, que ama seus filhos, porque aquela mãe que não ama, maltrata os filhos, ou joga um filho fora, essa não tem amor, não, eu acho que, porque o que faz a ligação ao Criador primordial é termos o amor incondicional e nos ligamos a Ele. Então, o que está em cima é embaixo, então acontece também com a mãe que ama e a mãe que não ama. Então, a mãe que não ama não vai sentir isso que eu vou falar. Então, eu li num livro que não foi na Gênesis Sagrada, me parece que não. Foi num outro, explicando que a mãe, mesmo que o filho esteja muito distante, esteja lá não sei onde, e porque às vezes ela sente, aconteceu alguma coisa com meu filho, ela está ligada por fios finíssimos, energéticos, ao filho. Eu não lembro se é pela barriga, se é pela. Eu tenho a impressão que é aqui, perto do plexo solar, alguma coisa assim, não lembro mais. Mas ela está ligada. Ele pode estar, você pode estar aqui no Brasil, ele está lá no Japão, lá do outro lado da Terra, pode estar, agora eu não sei se isso alcança, se ele, por exemplo, tivesse Marte na Lua, não sei se alcança, né, essa longura, mas ela sente. Muito interessante isso, né? Isso é prova que tudo é ligado, tudo é um, nós somos um, porque está tudo ligado. As estrelas mesmo no céu, elas estão ligadas por fios também, invisíveis a nós, mas tudo está ligado. Por isso que quando acontece uma coisa num planeta, afeta os outros. Aqui, nessa terceira dimensão, vai acontecer a evolução, vai desaparecer porque vai só ficar a quinta, e isso afeta os outros planetas também, e afeta o Sol, tanto que o Sol também vai evoluir. Na época em que acontecer isso aqui, ele vai sair daqui, ninguém mais vai ver o Sol, né? Então ele vai para outro lugar e aí vem um outro novo, um Sol novo, que é um planeta que vai evoluir para a dimensão correspondente da evolução desse Sol. É tudo assim, então tudo está ligado. De quando lançaram essa arma Gandiva, aqui nessa terceira dimensão, ela afetou, porque ela é assim, né? Então ela vai espalhando, como eu falei, faz zigue-zague assim, ó. A irradiação dela, ela foi espalhando, espalhando e saiu aqui do planeta Terra e alcançou outros planetas, foram destruídos. Morreu muita gente aqui, o solo ficou sem vegetação. Aquela área, né? Aquela área do deserto, dos desertos que tem ali, foi ali que tudo aconteceu. Onde há deserto, já sabe, houve guerras nucleares, né? Pior, são armas mais poderosas. E eles não tinham autorização de usar essa arma, e aí eles foram chamados pelo Conselho dos 12. Eles falam outro nome, é o Conselho dos 12, que é o nome atual, mas são sempre os mesmos, que os anciãos, que determinam o que deve ser feito ou o que não deve ser feito aqui no planeta.
Um momentinho que eu já volto. E na época dos Anunnakis aqui, que foram eles que lançaram, reptilianos Anunnakis, de Nibiru, do planeta de Nibiru, então eles foram chamados lá. Então eles ficaram bloqueados, eles não puderam mais evoluir, eles ficaram bloqueados. Isso foi escrito no livro Retorno de Nana, que é uma reptiliana, lá da família lá nobre deles, lá de Nibiru, esteve aqui no planeta Terra, e ela também ficou tolhida para não evoluir, mas ela quer evoluir, naturalmente, então ela resolveu contar a história do que aconteceu naquela época, quando eles vieram aqui e fizeram os escravos, né, para trabalhar nas minas de ouro. Mas, gente, tudo tem um motivo, né? Tudo tem motivo. Mesmo o Criador primordial, quando ele cria, tem um motivo, né? Tem um motivo por que ele cria daquela maneira, dessa maneira. E por que os de Nibiru fizeram os escravos lá na África? Porque teve um motivo. Porque os da raça deles, depois de milhares de anos de trabalharem sempre, trabalhando nas minas, e alguns eram assim, eram alguns engenheiros, eles não eram trabalhadores braçais, né? Eles eram formados lá. Né? Aí se rebelaram, se revoltaram, já não queriam mais trabalhar. E aí eles estavam precisando do ouro para pulverizar a atmosfera de Nibiru. Então resolveram fazer os escravos para trabalhar para eles. Mas eles fizeram muita coisa ruim. Eles utilizaram, e eles chamaram esses escravos de Lulus, Lulus, Lulus. Eles utilizaram nas guerras que eles tiveram aqui com outros povos, e guerras com os seres da luz, estavam aqui, eles utilizaram os Lulus, os escravos, como escudos, né? Morreram muitos deles, porque botavam eles, já sabiam que eles iam morrer ali na guerra, mas botavam eles para guerrear. E como eles eram assim bobinhos, inocentes, porque eles foram feitos de uma maneira a não serem assim, a não raciocinarem muito, né? Eles não queriam que eles fossem iguais a eles. Então a construção desses seres foi feita de maneira até que eles não evoluíssem, né? Ou que eles não tivessem percepção para ver o que é que eles os chamavam de deuses, estavam fazendo com eles, que estavam mandando de propósito. Eles adoravam os de Nibiru, achavam que eles eram deuses, e eles consentiram nisso. Eles consentiram. Então, o Marduk, que também era dessa raça, era parente deles, ele fez mal pra caramba. Marduk. Marduk era um reptiliano. Acho que era esse. Deixa eu pensar. Eu não sei se era esse. Eu sei que um desses da família casou com o povo da serpente. E aí juntou uma alma reptiliana com uma alma de serpente. O povo da serpente existiu. Eles, quando vieram aqui para a Terra, eles disseram que já existia esse povo da serpente, que já habitavam debaixo daquelas bases subterrâneas. Não as bases subterrâneas feitas agora, né? Já existiam umas bases subterrâneas lá embaixo, moradias subterrâneas, como se fossem cavernas. E lá embaixo morava o povo dragão, que é verdade que existiram os dragões,
e o povo da serpente. E eu até pensei, bom, dragão, draconiano seriam da mesma? Acho que não, porque dragão acho que é uma coisa e draconiano é outra, né? Eu acho eu, não sei. Ou então é derivado. E lá no subterrâneo tem ainda descendentes. Então, quando a gente vê aquelas figuras de Shiva, que eu cheguei a acreditar, Deus, o Shiva, Deus, é aquela figura que era Deus, né? E tem uma cobra, ele tem uma cobra, né? Aquilo simboliza o povo da serpente. E os asiáticos têm uma dança que eles têm muitas mãos assim, que eles colocam assim na parte de trás das costas. São eles e os indianos também. Isso é lembranças do povo da serpente. Pois é. Parece, né? É fantástico isso. Parece até fantasia, parece ficção, mas não é. Então, a Inanna relata que ela relata que até foi num desses subterrâneos falar com a mulher tal, que era uma serpente, mas que ela era muito poderosa, né? Que ela até se arrependeu. Parece que ela até chegou a ficar presa lá. Então ela relata como esse ser era. Ela tinha duas pernas, dois braços, como assim, como a gente humano. Mas a cara era de serpente. Acho que é aquela cobra mesmo que tem nos indianos, chamam Nadja, um nome parecido, né? A serpente é uma cara larga assim, né? Então, os olhos geralmente eram vermelhos também, como os draconianos, tem draconianos com olhos vermelhos também. Reptilianos também têm olhos vermelhos, mas têm olhos também de outra cor. E esses seres, o Gita Upadhyaya disse que os reptilianos, como chamam os draconianos também de reptilianos, mas há uma pequena diferença entre eles, então deve ser os dois, né? Que eles foram feitos pelo Criador primordial. A alma é reptiliana. A alma do Draco é a alma draconiana, vieram do Criador primordial. É o lado, né? O lado negativo, porque o Criador primordial, ele tem o lado positivo e o lado negativo. As divindades, que são os orixás na Umbanda, que mandam os guias, né, para o médio trabalhar, essas divindades, elas são dual, porque elas têm a parte negativa e a parte positiva também. Quando o Criador projeta suas partículas e começa o desenvolvimento, né, da parte sutil de um ser, esse ser é irradiado pelo que ele sente atração, ele é irradiado pela parte positiva daquele outro, não sei se seria o Logos, que está trabalhando para o Criador primordial, fazendo, ou se é um outro ser, está ali, eu acho que é o Logos, né? Está projetando, então está projetando a sua parte positiva, mas a parte negativa também está sendo projetada. E aí o que é que vai sair? O que é que vai dar aquilo? É conforme a atração, e não tem isso aí, não tem explicação mesmo, a gente não sabe. É a atração. Aquele ser que está começando a ser criado, ele vai ser atraído ou pela parte positiva ou pela parte negativa. E aí a alma pode ser não sei se ainda acontece sair do Criador primordial, sair não,
se acontece construir lá no espaço, ser construído por esse elemento criador primordial, sei lá, almas reptilianas ou draconianas, ou insectoides, não sei. Aí eu não sei também dizer. Eu já vou falando assim, eu não sei isso, não sei aquilo, porque às vezes a pessoa pode me perguntar e realmente eu não sei. Então já vou dizendo que eu não sei. Porque não sei por quê. Não é que eu não queira saber, querer eu queria, né? Mas eles não dizem tudo. Então é isso. Existe o Criador primordial, ele faz formas plasmáticas. E essas formas plasmáticas, elas estão situadas bem longe aqui do planeta Terra, estão no espaço. Elas estão, parece que no espaço. Segundo eu entendi, porque o Corey Goode, num dos seus vídeos, fala sobre essas vidas plasmáticas e que muitos morrem devido às experiências dos cientistas. Os cientistas vão lá, trazem esse ser e cortam pedaços desse ser plasmático para fazer experiências, para estudar. Agora, se esses seres têm consciência, não sei. Porque se eles têm consciência, coitados, sendo ali cortados, né? Sem anestesia, sem nada, né? Eles acabam morrendo. Como eles se alimentam? Tudo se alimenta de energia, né? Alguma energia ele deve captar para se alimentar. É do próprio cosmos que tem a energia também. E é isso. Então, vocês querem continuar falando Deus, é um hábito, eu às vezes também falo, mas não é certo. Porque Deus, essa nomenclatura, ela pertence aos da não-luz. Se diz criador primordial, primordial porque é o primeiro, né? O primeiro que lança aquela centelha para começar a criação. E é o pai e mãe, porque ele usa, ele tem as duas polaridades, a parte criadora é a feminina dele, que é pai e mãe, e a outra parte que é necessária, que é a parte que vai, vamos dizer, influenciar, talvez vá influenciar na parte do cérebro esquerdo, né? Que é a parte mais material, que a parte, o hemisfério direito é a parte emocional, e então a parte masculina vai influenciar o lado esquerdo, a parte masculina do criador primordial. E essa influência do esquerdo está nos reptilianos e nos draconianos e nos insectoides greys semelhantes, que eles usam o lado esquerdo, que é o lado material, é o lado que não tem sensibilidade, e se você usa muito esse lado, acaba ficando sem emoção nenhuma, sem sentimentos. Ao passo que se você usa muito o lado direito da emoção, às vezes também fica exageradamente usando as emoções. Então, há que ter o equilíbrio. Temos o lado esquerdo e o lado direito. Então, a gente tem que equilibrar. Saber usar um lado quando necessário e saber usar o outro lado quando necessário. É o que esses da não-luz não sabem fazer, né? Usam só o esquerdo. E essa técnica de fazer computadores, micro-ondas, vamos dizer, carros, né? Carros. O lado esquerdo funcionando. Não sei se os aparelhos para a medicina, ou, por exemplo, uma bengala deve ser pelo lado, quem fez, quem inventou, né, o lado direito, que é para ajudar as pessoas. Talvez a maquinaria médica talvez seja feita pelo lado direito, ou então está usando os dois.
Usa pensando nas pessoas do lado direito e usa como fazer do lado esquerdo, né? A parte material. Os da não-luz só usam o lado esquerdo. É o que aconteceu na Atlântida com os marcianos que vieram para cá, que só usavam o lado esquerdo. E aí fizeram M, né, para não dizer a palavra, na Atlântida, que o que tinha sobrado do afundamento desse continente, porque ele não afundou todo ele de uma vez. Ele afundou, e parece que foram 3 vezes que aconteceu isso. Inversão dos polos, de outra vez foi um cometa, e a terceira devido às experiências dos marcianos. Da tal árvore, fizeram a tal árvore da vida, e que são energias, é uma árvore de energias que se ligam aqui, ali, lá, até estavam ligadas nas pirâmides, na pirâmide de Gizé, da grande pirâmide, mas eles fizeram porcaria, não se lembravam como era a coisa, e aí houve uma explosão. E essa explosão afetou a rede magnética da Terra, ficou durante milhares de anos com esse problema, afetou a dimensão mais baixa, abriu um buraco, talvez porque abriu na rede magnética, né? Abriu um buraco, e aí os seres que eram inferiores se viram na dimensão que era, naquela época, era a quinta dimensão, né? Naquela época, na época da Atlântida e da Lemúria, era a quinta dimensão. Se viram ali, porque eles eram espíritos, né? E então começaram a entrar nos corpos dos atlantes sobreviventes. E ninguém pôde impedir, e eles começaram a habitar. Então, esse negócio de obsessor, ainda tem muita gente aí que chama obsessor, que também não é só aquele sistema que eu narrei da alma, não, porque tem muita gente aí com um acoplamento, com um ser dentro dele, que nem é reptiliano, nem é mago negro, nem é nada. É seres que vieram lá da parte inferior, que não evoluíram, e quiseram viver como matéria, então entraram dentro dos seres. Né? E tem muitos ainda por aí vivendo dentro dos seres. E não conseguiam tirar, né? Mas depois, com o tempo, descobriram como retirar, mas nem todos, não conseguiram tirar de todo mundo esses seres. Isso foi ocasionado por como uma arma, né? Esse experimento não era para acontecer isso, mas foi como se fosse uma arma. E o Triângulo das Bermudas, que tem um problema lá, foi ocasionado por esse experimento, porque ali passava também parte do continente da Atlântida. Aí lá no fundo do mar tem um negócio lá, ele fala que é uma Merkaba, que um tem que girar para cá, outro girar para lá. Então o outro, quando gira para a direita, quando ele cisma de girar para a direita, porque ninguém consegue controlar. Diz que vieram extraterrestres, os cinzentos, não sei se são os gregos que ele fala cinzentos, lá no livro que está isso. Esse livro já é outro, não é o da Inanna, não. Então, eles vieram para ver se conseguiam melhorar a situação, se conseguiam parar de que isso aconteça. Mas não conseguiram. Mas eu não tenho escutado, só se já conseguiram, não tenho escutado que o avião sumiu, que não sei o que sumiu lá no Triângulo das Bermudas. Não tenho, ou então a mídia não relata. Então, esse negócio está lá embaixo, esse mercado, quando ele gira para a direita, aí faz uma coisa inversa ali naquela região, em que os navios, aviões, vão para outra dimensão.
ficam aprisionados numa outra dimensão. Agora, se a dimensão é melhor ou pior que essa, né, não se sabe. Ficam lá, não voltam mais. Foi isso que os romanos arrumaram. Achavam que eram os donos do mundo, porque passaram milhares de anos, eles fizeram isso em Marte, já tinham feito isso em Marte e não se deram bem. E teimaram de fazer aqui novamente, e já não lembravam como conseguiam fazer a coisa, não lembravam mais. O Criador primordial tem tanto trabalho, né? Demora milhares de anos para... que isso é o Criador primordial que faz o planeta. O planeta foi formado pelos elementos, pelas partículas do Criador primordial, que demorou bilhões de anos. Então, demora todo esse tempo para se construir um planeta, para depois vem meia dúzia aí de seres como se fossem crianças, né, com a mente de criança, e vamos jogar aí, vamos jogar para ver o que é que dá, né? É assim que eles fazem. E é assim que eles fazem aberrações de seres, metade humano, metade animal, essas coisas, né? Quem cria por amor não vai criar um ser metade homem, e metade humano e metade animal. Aí a pessoa olha para o outro, para o ser humano, e olha para ele que está com patas de cavalo, está com corpo de cavalo lá para trás, e está com cara de gente, né? Deve ser horrível, né? Deve ser horroroso a pessoa se sentir assim. São experiências genéticas, que eu não sei se essas experiências genéticas, se elas são feitas, como é que eu vou explicar? Bom, eles pegam lá os genes, né, as células, os genes, e aí ficam fazendo esse cruzamento, não sei se é assim, ou se é cortando a parte do ser humano e cortando a parte do animal e fazendo aquele enxerto que eles sabem fazer, né? E fazendo o enxerto da pessoa. E agora imagina, né? Imagina se aquele foi o ser humano e de repente se vê assim. Aí dizem, no tempo que os animais falavam, diz que alguns animais falavam, vai ver que era isso, né? Vai ver que era uma cabeça de um humano, por isso que falava, né? Com parte de animal, sei lá. O Criador não faz essas coisas, né? Que eu saiba, não. O Criador é perfeito, ele faz o que ele sabe que deve fazer e como deve fazer, porque tudo tem um motivo, é isso que eu estava falando. Então, eu contei essa coisa dos Nibiru, aliás, dos Anunnakis, porque tudo tem um motivo, quer dizer, se eles fizeram os escravos, teve um motivo. Se eles exploravam o ouro aqui, teve um motivo. Vocês falam que os portugueses vieram aqui para o Brasil, né, explorar o ouro. Aí eu fico me lembrando disso, porque assim, a pessoa não sabe que o ouro já era explorado há milhares de anos aqui no planeta Terra. Não no Brasil, era na África. E levado lá para outro planeta, né? Eu sempre lembro. Quando eu lembro da mineração dos Niribu, eu lembro dos portugueses também levando ouro lá para Portugal. E, bom, eu acho que tá bom, né? Não tem mais o que falar. Ou fica para uma próxima que eu esqueci? Fica para uma próxima. Então, tudo de bom para vocês. Agora eu vou fazer ali uma comidinha, né, para comer. Uma comidinha, porque já está na hora de fazer, né? São 7 horas. E tudo de bom, paz e luz para todos.